Muito bem, meus irmãos. Bom dia a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero dizer ao Davi, aos papais, né, com essa Maria aqui, fofura. Essa é uma das cenas mais lindas que nós como igreja podemos ofertar aos nossos irmãos, mostrar o apoio, o carinho, o encorajamento de que estamos aqui. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Nós sabemos disso, né? E o mundo ele está com todas as suas armas voltadas para as nossas famílias, contra as nossas famílias, né? Então é uma tarefa linda, é um apoio comunitário lindo, que vocês possam se sentir amados, honrados por isso e levar firme esse compromisso de delegar a mais e a fé que vocês receberam. Deus abençoe. Conte com as nossas orações lá do Brasil, tá bom? Convido vocês a abrirem lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, já foi apresentado. Já estive com alguns irmãos aqui ontem, um dia cheio, com muito trabalho, né? Fizemos uma manhã e uma tarde inteira de ferramentas de como ler a palavra de Deus, de como nós podemos nos aproximar dela, ter vida com ela, né? Parece que a palavra de Deus, ela se tornou um livro na nossa cultura, onde nós só temos força para pegá-la aos domingos, quando viemos à igreja, e muitas vezes nem forças para abri-la no nosso culto nós temos. Esse tem sido o retrato da maioria das pessoas cristãs. Mas foi um dia muito proveitoso ontem, fui muito encorajado, fui muito animado, e espero que você também tenha sido. E hoje nós vamos olhar para essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, uma carta que foi escrita com um objetivo único: edificar o povo de Deus e prepará-los contra as armadilhas deste mundo, as ideias, o sofisma, os argumentos que o mundo tenta iludibriar o nosso coração. Volta e meia nós damos uma espiadinha pela porta para o lado de fora e nós ficamos nos perguntando, né? Será que não tem vida boa lá fora? Será que vale mesmo a pena, né, ficar aqui? Veja, esse não é um problema do mundo contemporâneo, né? Os salmistas, eles expressaram muito essa realidade. Nós temos um salmo inteiro dedicado a isso. O Salmo 73, Asaf, ele coloca o olho para o lado de fora e diz assim: não está valendo a pena ser cristão, ser justo, né? Veja como os ímpios, eles são bonitos, fortes, saudáveis. Eles têm prosperidade, eles têm tudo. E nós aqui só problema, só luta, só batalha, né? O crente passa prova o tempo inteiro, né? E isso realmente faz com que o nosso coração fique com dúvidas, com peso. Mas Paulo escreveu essa carta justamente para corrigir essa mentalidade na igreja de Colossos. É uma igreja que mais à frente ela tem um papel fundamental. Ela está muito próximo, Colossos era uma cidade muito próxima a Herápolis, ali na Ásia. E Herápolis era terras de água quente, enquanto Colossos era terra de água fria. Mais à frente em Apocalipse, Jesus usará esse exemplo para falar sobre a questão de ser morno, né? Você não é quente nem frio. Lembre-se que Colossos, Herápolis e Laodiceia, os laodicenses, inclusive Paulo conclui a sua carta aos Colossenses dizendo: leiam também essa carta junto com os laodicenses. Eles precisam também ouvir essa mesma palavra, né? E mais à frente, lá em Apocalipse, o apóstolo João vai falar sobre essa tríade, né? Esse território ali que se juntavam as águas quente e fria, ficava aquela água morna, ninguém queria beber. Ela não era nem água quente para ser medicinal, nem era água fria para refrescar, mas quando se juntava ficava aquela água morna, e aí isso não era saudável. E João vai dizer: olha, Laodicenses e Colossenses, que está muito próximo, né? Era quase um distrito colado a Laodiceia. Vocês não são quentes nem frios, né? São mornos, e por causa disso eu vou vomitar vocês da minha boca. Então Paulo está tentando combater essa visão, essa perspectiva de todo esse anseio, esse namoro que muitas vezes o mundo contemporâneo faz
ao nosso coração. E nós vamos meditar nesse texto, capítulo 3, versos 12 a 17. Eu vou lê-lo aqui na Nova Almeida Atualizada e depois nós vamos, então, lidar propriamente com a exposição da palavra do Senhor. Diz assim, Colossenses 3, vocês podem ficar assentados. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Senhor, cantamos, nós nos expressamos em oração, nós partilhamos a fé e o encorajamento mútuo e agora, diante da Tua palavra, nós suplicamos. Aviva os nossos corações, encoraje a nossa alma, fortaleça a nossa fé, confronte os nossos erros e nos faça, Senhor, te amar ainda mais, para a glória do Teu nome. Em Cristo que nós oramos. Amém. Eu não sei como que é aqui em Portugal, mas lá no Brasil eu acredito que seja o mesmo padrão. É comum as mulheres, ao se preparar para ir para a igreja, trocar de roupa 3, 4 vezes. Minha esposa, ela vai todo domingo, aonde eu estou, lá na sala, eu levanto, eu passo uma aguinha no cabelo, dou uma penteada, escovo os dentes, coloco meu paletó e estou pronto para a igreja. Coisa de 5, 10 minutos, né? E minha esposa desce, nós moramos em uma casa que tem 2 andares, ela desce, vestida com uma roupa e diz, como eu estou? Você está linda. Então ela sobe, passa-se 10 minutos, ela desce novamente com outra roupa. E fala, e agora, como que eu estou? Aquilo dá um bocado de confusão para nós homens, né? A gente fica, ela está testando a gente no dia do Senhor, né? No dia de culto ela está nos testando, né? Aí eu falo, meu amor, você está linda, tal como você estava linda anteriormente. Ah, ok. Ela sobe novamente e quando ela desce com outra roupa. Então eu fico me perguntando, né? Senhor, o que que se passa? A vida, né? Das mulheres, né? Por que que elas são assim? Esse é um exemplo que Paulo está querendo mostrar aqui para nós hoje. Não das mulheres trocando de roupa, mas da necessidade de nós, como corpo de Cristo, despir-se daquelas roupas feias, daquelas roupas antigas, daquele antigo modo de viver. E adquirir roupas novas para ficar lindos. Mas lindos de verdade. Aquela beleza que não se abala com o passar das horas do dia, né? Que ela permanece firme, convicta. Se você olhar para o capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai mostrar esse argumento na prática. Logo no verso 1 do capítulo 3, ele estabelece esse padrão. Portanto, meus irmãos, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. A ideia é, se você está em Cristo, então comece a buscar as coisas do alto. E aí no verso 5, ele mostra essa necessidade de como nós podemos buscar as coisas do alto. É justamente tirando a roupa antiga, aquela roupa feia, aquela roupa que nos deixa pessoas não agradáveis, né? Verso 5, Paulo diz, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões,
aos maus desejos e à avareza, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então façam morrer isso. Tirem isso da vida de vocês. Não permita que isso fique lá com vocês, né? E aí o nosso verso 12, ele começa novamente com um portanto. É uma série de conclusões que Paulo está falando à luz da sua sentença primária no verso 1. Vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês estão em Cristo. Vocês devem buscar as coisas do alto. Então, o portanto do verso 5 está concluindo a ideia de arrancar a roupa antiga, enquanto o portanto do verso 12 está concluindo a ideia de colocar uma nova vestimenta, uma nova roupa da qual nós precisamos. Então, o que Colossenses quer nos ensinar a partir do versículo 12? Colossenses quer nos ensinar, ao menos, 3 elementos importantes que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. O primeiro é que a troca de roupa, ela diz respeito à nossa nova identidade. Isso está logo no versículo de número 12. Segundo elemento que o apóstolo Paulo vai querer nos mostrar é que, além da nossa identidade, a troca de roupa, ela também estabelece nosso relacionamento comunitário. Quando nós trocamos de roupa, a roupa espiritual, nós agora passamos a ser uma nova criatura. E ao ser uma nova criatura, a nossa identidade está em Cristo, mas também o nosso relacionamento com o próximo, ele é altamente ajustado. Verso 12, parte B, até o verso 14. E por último, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar, nesse texto também, que a troca de roupa, além de ser uma questão de identidade e além de alterar o nosso relacionamento comunitário, ela também faz com que nós tenhamos paz com Cristo. E essa paz governa a nossa nova vida. Nós já não somos mais o que éramos. Nós passamos a ser um novo ser em Cristo, um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E a partir então dessa paz, nós então estabelecemos a nossa conduta, a nossa vida, a nossa direção comunitária. Então vamos olhar esses 3 pontos. Verso de número 12. A questão da identidade em Cristo. O trocar de roupa como uma alteração da nossa identidade em Cristo. Veja novamente o verso 12. Portanto, meus irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, já que vocês são eleitos de Deus, chamados por Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Qual é a roupa que nós devemos vestir quando Cristo passa a ser Senhor de nossas vidas e nós ressuscitamos com Ele? Paulo está dizendo, revistam-se de profunda compaixão. Compaixão. A palavra compaixão aqui no nosso texto, ela é uma palavra que está mostrando toda aquela empatia que nós precisamos ter com todas as pessoas, inclusive com os mais fracos. Em uma comunidade, nós não temos apenas pessoas fortes. Nós não temos apenas pessoas que já conhecem a Deus e têm uma caminhada longa com Deus. Nós não temos apenas pessoas maduras, mas nós temos também pessoas que estão começando a sua caminhada, a sua jornada, que acabaram de colocar uma nova roupa, estão fazendo ajustes nessa roupa. Às vezes a camisa está um pouquinho apertado, às vezes ela está um pouquinho folgada, às vezes precisa de um cinto novo, às vezes precisa de uma nova calça e assim sucessivamente. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam se revestir, vocês precisam colocar sobre si a mais profunda compaixão cristã.
Porque vocês ressuscitaram com Cristo. A ideia aqui que o apóstolo Paulo usa para estabelecer esse argumento é justamente as 3 palavras que estão determinando a nova vida. Vocês são eleitos de Deus, vocês são santos e vocês são amados. Outrora, nós não éramos eleitos. Outrora, nós não éramos santos. Outrora, nós não éramos amados por Deus. O apóstolo Paulo, em uma carta correlata que é Efésios, nos lembra dessa verdade. Vocês, gentios por natureza, estavam longe das alianças, não conheciam a Deus, andavam errante neste mundo. Vocês estavam longe de tudo que poderia se aproximar de Deus. Mas Cristo, sendo rico em misericórdia, deu vida a vocês e aproximou vocês dessa nova condição, colocando uma nova veste sobre vocês. Então, esse termo pactual de eleição, de ser santo, de ser amado, é o que está corrigindo a conduta da igreja de Colosso. E qual é a primeira conduta que Paulo está trabalhando aqui? Revistam-se. Coloque sobre vocês esse manto, essa nova vestimenta de compaixão. Sejam compassivos. Exerçam o amor entre vocês. Amem profundamente cada um de vocês. Demonstre que Cristo é Senhor da comunidade. O argumento de Paulo, ele amplia, é uma série de progressão que ele começa a colocar aqui. Ele fala, suportem-se, verso 13. Ele fala, perdoem, final do verso 13. Ele fala, estejam no amor, no verso 14, e ele diz no verso 16, instruam-se e aconselhem-se uns aos outros mutuamente. Para quê? Olha lá o final do versículo 17. Para que o nome do Senhor seja engrandecido com ações de graça. Esse é o padrão daqueles que receberam uma vestimenta nova. Então, Paulo está encorajando a igreja de Colosso realmente a viver com a mais profunda compaixão. Mas essa compaixão, ela não vem sozinha. O apóstolo Paulo, ele progride aqui o seu argumento dizendo, além da compaixão, também de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Todas características muito difíceis e desafiadoras para nós, né? Não é fácil ser paciente, não é fácil ser manso. Nós vivemos em um mundo de retaliações. Quando as pessoas, elas nos provocam, elas conhecem a nossa ira, elas sabem quem nós somos, né? No trânsito, nos relacionamentos interpessoais, na maneira como nós agimos com coisas que nos incomodam, na maneira como as palavras chegam aos nossos ouvidos e nós interpretamos e falamos, olha, isso não está bom. O que está querendo dizer exatamente? Nós somos assim, né? Pessoas que têm esse aspecto de revidar. O mundo, na verdade, ele impõe isso sobre nós. Ele diz para nós, vocês não podem ser fracos, vocês precisam ter postura firme, olhar nos olhos das pessoas e repreendê-las, exortá-las e dizer para elas que elas estão erradas ou que elas estão te maltratando. Mas olha o que Paulo está falando aqui. Ele está usando uma série de adjetivos aqui para mostrar qual é o padrão da nova vestimenta. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos defender quando o mundo hostil se levanta para nos atacar. Mas Paulo está estabelecendo um padrão de relacionamento comunitário. Vocês devem se revestir de compaixão, bondade, humildade, de mansidão e de paciência. Todos adjetivos que colocam a pessoa em primeiro lugar. Você é mais importante do que eu. Que desafio para nós, né? Nós vivemos diante de um texto extremamente desafiador aqui, porque isso vai na contramão da nossa concepção humana. A primeira ideia aqui que Paulo está querendo trabalhar
é que nós precisamos ser uma nova criatura. Aquela criatura passada já não existe mais. Aquela criatura que outrora vivia pela força do próprio braço e mostrava a força do próprio coração e do próprio entendimento, agora já não é mais uma criatura existente. Ela foi vencida pelo poder de Cristo Jesus. O argumento de Paulo está apontando para Colossenses um fato importante. Vocês já ressuscitaram em Cristo Jesus. Vocês já são o povo de Deus. Vocês devem agora fazer morrer tudo o que pertencia à natureza terrena. E Paulo, ele vai dizer um elemento aqui que é extremamente interessante: idolatria. A idolatria da qual Paulo está mencionando aqui, ela pode ser o ato de se prostrar perante outros deuses, deuses que não se comparam ao nosso Senhor, como nós cantamos aqui, mas ela, de fato, à luz do contexto, parece ser a idolatria do próprio eu, de como eu admiro a minha imagem, a minha personalidade, a maneira como eu conduzo as coisas, a maneira como eu falo as coisas, a maneira como eu determino que as coisas sejam na minha vida, nos meus relacionamentos, como eu me comporto com o próximo. Paulo está dizendo isso já não pertence mais à natureza nova. A roupa nova de Cristo não é assim. Ela é diferente. Então Paulo está mostrando para nós aqui o poder da identidade cristã. Ele está escrevendo a Colossenses justamente para mostrar, para lembrar os irmãos de Colossenses quem eles agora são em Cristo Jesus. Uma comunidade que se lembra de quem ela é e de onde ela está e por que ela está ali, é uma comunidade, é uma igreja que cresce, que amadurece, que fortalece as pessoas para a glória de Deus. A ética cristã, ela nasce da identidade recebida, não de um esforço para ganhar um lugar nessa sociedade. Nós somos desafiados lá fora a ser pessoas que conquistem o nosso espaço. Mas e dentro da igreja, como funciona? Dentro da igreja, o nosso espaço é servindo o próximo. Essa é a ética do reino. Uma igreja que está em processo de crescimento, de amadurecimento, não é uma igreja que diz, devemos fazer mais coisas, mas é uma igreja que diz, vamos nos lembrar da nossa posição em Cristo e do que Cristo fez por nós e como Ele está regulando o nosso andar. Essa é a ideia que Paulo está estabelecendo aqui. Rendam-se à identidade que Cristo deu a vocês. Parem de viver com a ideia de querer provar o valor de vocês. Vocês são santos, amados e vocês receberam uma nova roupa. Portanto, meus irmãos, se revistam dela com profunda compaixão, com profunda bondade, com profunda humildade, com profunda mansidão. Esse é o argumento de Paulo aqui em Colossenses, capítulo 3, versos 12. O versículo 12, portanto, está mostrando para nós como a identidade ela vai governar os próximos passos. E aqui começa, então, todo o nosso argumento, da parte do versículo 12, essa parte final, mansidão e paciência, concluindo um argumento de identidade para que o verso 13 possa, então, fazer todo sentido, o verso 13 e 14, na implicação de relacionamento comunitário que devemos ter. O verso 12 começa mostrando a nossa identidade, para que então Paulo trabalhe a implicação dessa identidade na vida comunitária. Verso 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém, uma hipótese, tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que deve reinar nos nossos relacionamentos interpessoais, se não o amor? Se nós estamos se revestindo de compaixão, de humildade, se nós estamos se revestindo
de elementos como mansidão e paciência, o que sobra nos nossos relacionamentos, senão o amor, que é o vínculo da paz. E esse amor, Paulo vai dizer que ele vai se transcrever aqui em elementos que nós podemos verdadeiramente testemunhar a eficácia do poder deste amor, o perdão. Quando nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, quando nós exercemos de compaixão, mesmo assumindo a responsabilidade de sofrer, de levar o prejuízo, estender o braço de perdão e dizer para essa pessoa: meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, eu perdoo você. Que roupa difícil Paulo está dando para a igreja, né? É aquela roupa que nós queremos trocar 3, 4, 5 vezes e dizer: não, agora ela está demais, né? Não dá para ficar com essa roupa, não. Ela estava bonita, mas ela não estava confortável. Ela estava bonita, mas ela poderia melhorar, né? São coisas simples que nós olhamos e falamos: realmente, é simples para a Bíblia, para nós não parece ser tão simples assim, né? Evidentemente, Paulo está mostrando aqui os termos comunitários de um novo homem, de uma nova mulher. Meus irmãos, a igreja do século contemporâneo, ela é uma igreja que ela não quer viver vestida com as roupas de Cristo. Ela quer usar uma roupa que ela mesma providenciou para ela, né? A igreja, ela é estilista por natureza. Ela gosta de fazer as próprias vestes, né? Ela não quer, muitas vezes, aceitar as vestes de Cristo. Mas sabe de um detalhe importante? Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, a noiva, ela é entregue ao Cordeiro com as vestes que o próprio Cordeiro providenciou para ela. As vestes brancas, ataviada pelo próprio Cordeiro para que a noiva vista. Ela não teve a opção de escolher o vestido, né? As mulheres, quando casam, elas escolhem os seus vestidos, né? Mas na igreja não é assim que funciona. A noiva de Cristo, ela recebe uma vestimenta pronta. Ela tem uma vestimenta que já foi providenciada para ela. E Paulo está mostrando essa realidade aqui para nós. Se revestir de todos esses elementos de misericórdia profunda, essa compaixão visceral, de bondade profunda, a disposição benigna de amparar o próximo, de humildade profunda, essa renúncia do orgulho, que é essencial para a reconciliação entre pessoas, de longanimidade profunda, essa paciência prolongada com aqueles que nos dão trabalho, com aqueles que muitas vezes a gente levanta de manhã e fala: Senhor, hoje não, por favor, seria tão bom se fulano não fosse na igreja hoje, Senhor. Né? Temos orações assim, não temos? Não é possível que essas coisas só acontecem com os brasileiros. Nós temos orações assim. E Paulo está dizendo: não, essa vestimenta não é a vestimenta do Filho de Deus. Essa vestimenta é do velho homem, e você deve fazer morrer todas essas coisas. Você deve agora se revestir com um novo manto. Um manto que vai fazer com que você seja verdadeiramente uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus. Então, Paulo estabelece essa realidade aqui na igreja de Colossos. Veja, o verso 13 é algo recíproco, como uma marca na nova comunidade. Paulo, ele está sendo enfático aqui no verso 13: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente. Ele usa duas palavras de peso aqui para mostrar qual é o padrão da nova comunidade. No verso 14, ele diz: o amor como o elo que completa o conjunto de toda obra. Acima de tudo isto, meus irmãos, esteja o amor, que é o vínculo da paz. Que o perdão não seja falso, que o suportar não seja um suportar irônico, mas que acima de tudo o perdão, o suportar, o amor seja pautado naquilo que é mais precioso para a nossa comunidade. A graça de Deus demonstrada no amor dos nossos relacionamentos, que é o vínculo da paz.
Esses argumentos que Paulo está mostrando aqui para nós são argumentos para mostrar que é possível curar pessoas, curar uma comunidade. É possível fazer com que essa comunidade ela dê uma volta contrária à direção ruim que estava caminhando, para então começar a ser uma comunidade que representa Cristo em todos os padrões necessários que o mundo precisa enxergar. Para aqueles que estão pedindo esperança da razão que há em nós. São questões cirúrgicas que Paulo está dizendo aqui. Ressentimento antigos entre irmãs e irmãos, isso já não existe mais. Conhecidos em sua cidade por brigas, por mau humor, por pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque eu sou assim. Agora já não é mais daquela forma como era, passa a ser um homem gentil, uma mulher doce, uma comunidade amorosa. E isso atrai as pessoas para conhecerem a glória de Deus. É o que o apóstolo João diz lá na sua primeira carta. Vocês serão conhecidos por amar ao Senhor. E quando vocês serão conhecidos por isso, as pessoas começarão também a desejar o mesmo Deus que vocês servem. Então nós temos aqui o padrão de uma nova comunidade. Nenhum processo de reorientação, nenhum processo de organização, nenhum processo de nova conduta pode estar desassociado dessa vestimenta, porque senão nós trabalharemos com força própria. E a força própria, ela machuca, ela pisa, ela desrespeita, muitas vezes ela se impõe. Mas a nova vestimenta não. A nova vestimenta é doce, é gentil, é revestida de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, de suporte e de perdão. São marcas que a nossa vestimenta tem que ter. Sabe, essas etiquetas que nós temos nas nossas roupas? Quando as pessoas olham para lá, não podem ver o nome das etiquetas conhecidas nesse mundo, né? Polo, sei lá, qualquer outra marca, né? Lacoste, essas marcas todas aí que encantam a comunidade contemporânea. Elas precisam ver perdão, elas precisam ver compaixão, elas precisam ver bondade, terno amor, doçura. A glória de Cristo habita nessas características. Paulo está dizendo isso. Veja mais uma vez o verso 1 do capítulo 3. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem então essas coisas. Busquem essas coisas. São essas coisas que vocês devem buscar. Olha o verso 3. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora vocês pertencem ao povo de Deus. Paulo então sai do verso 12, o padrão da comunidade, da nossa identidade. Ele sai do verso 13 e 14, mostrando como isso traz implicações para os nossos relacionamentos comunitários. E ele chega na parte final, que está a partir do versículo 15, que é justamente o governo que nós temos a partir de agora. A paz de Cristo. Sabe quando você está atribulado, ou quando você está passando por uma situação extremamente delicada, com relacionamentos entre pessoas, e você pede oração e você fala assim, eu peço oração para que a paz de Cristo reine nesse processo. Eu peço oração para que Deus seja gracioso e me dê sabedoria nesse processo. É exatamente o que Paulo está falando aqui. Essa paz, ela passa a ser uma consequência natural para aqueles que estão vestidos com a roupa de Cristo. Ela passa a ser uma consequência natural. Verso de número 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Eu quero que você preste atenção em duas coisas aqui que o apóstolo Paulo está falando. Primeiro, o versículo 15 está servindo como uma conclusão dos versos anteriores. De tudo que ele está pedindo, de tudo que ele está orientando, encorajando, por meio dos imperativos que nós temos aqui, das ordens que ele está dando aqui, agora ele diz como se fosse uma certa conclusão,
que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. E aí, a segunda parte do verso, então, ele estabelece o argumento, a razão pela qual isso é importante. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados. Nós não devemos viver atribulados com os nossos relacionamentos, com a nossa conduta, porque não fomos chamados para isso. Fomos chamados para desfrutar da paz de Cristo. E essa paz só é possível quando nós nos revestimos da nova identidade, com a nova roupa que Cristo concede para cada um de nós. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no coração de vocês. Sabe quando alguém se levanta para tirar a nossa paz? Sabe quando uma circunstância aparece para tirar a nossa paz? Sabe quando um problema do nada aparece em nossa vida para tirar a nossa paz? Paulo está dizendo que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração, que ela medie a situação, a circunstância. E você se lembre que agora você está revestido com uma roupa espiritual. E aí ele diz na sua conclusão do verso 15, foi para essa paz que vocês foram chamados. Foi para essa paz que vocês foram chamados. Esse argumento ele é importante justamente porque, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo ele vai mostrar as implicações de quando essa paz é real em nossa vida, meus irmãos. Verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Veja, nós temos uma conclusão muito pertinente aqui. Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra e em ações, faça em nome do Senhor. Porque se vocês fizerem em nome do Senhor, e se essa paz for o juiz no coração de vocês, então, o que irá acontecer? Paulo está dizendo isso no versículo de número 16. Instrução, aconselhamento mútuo, com toda sabedoria e louvor a Deus. Quando nós vivemos guiados pela vestimenta que recebemos de Cristo, e quando nós estamos revestidos com toda essa armadura, e quando a paz de Cristo é o juiz do nosso coração, a consequência comunitária, ela é uma consequência saudável. A instrução, a aconselhamento, a sabedoria e a louvor a Deus no nosso meio. Que coisa maravilhosa, né? É maravilhoso, né? Essa é a comunidade dos sonhos. Essa é a comunidade dos sonhos. E sabe de uma coisa? Ela é totalmente possível. À luz do que Paulo está argumentando aqui em Colossenses, ela é totalmente possível, ela é real. Nós somos pecadores, nós ainda estamos debaixo do efeito da queda, não somos mais sentenciados, não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas nós ainda temos o efeito do pecado em nossos relacionamentos. Às vezes uma palavra nos ofende, às vezes uma atitude nos deixa agoniado, desorientado, às vezes alguns comportamentos faz com que nós fiquemos entristecidos, mas Paulo está nos dando uma receita magnífica para que a gente corrija isso e não permitamos que o diabo tire proveito dessa realidade. O perdão, o suporte, a bondade, a paz de Cristo habitando em nossa mente, em nosso coração. É um desafio, mas é possível. E o que é mais encorajador nesse aspecto é que Paulo vai mostrar para nós
que isso não apenas é possível porque nós passamos a viver em uma comunidade de santos, mas porque nós temos Cristo Jesus como o Senhor. Veja mais uma vez o verso 1 e depois o verso de número 2 do capítulo 3. Vocês ressuscitaram com Cristo e vocês estão pensando nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Nós caminhamos rumo à mesma direção. Nós queremos o bem da mesma comunidade. Nós queremos que Cristo seja conhecido no nosso meio. E nós queremos fazer Cristo ser conhecido dentre todas as pessoas que nós podemos anunciar. Nós temos os mesmos alvos. Mas nós não temos, muitas vezes, as mesmas vestes. Por isso nós carecemos da graça de Deus abundando sobre nós, para que toda essa vestimenta seja trocada e juntos nós possamos cooperar para a glória de Deus. Uma comunidade com gratidão no coração, que não está pensando em performance, que não está pensando em aplausos, que não está pensando em reconhecimento. Eu sou melhor do que você, eu tenho mais dons do que você, eu faço mais do que você, eu me envolvo mais do que você, eu me dou mais do que você. Não, não são essas coisas que estão governando a mente dessa comunidade em Colossenses, mas a verdade do alto, a glória de Cristo, para que Cristo seja conhecido dentre todos os povos. Esse texto ele nos educa a pensar em implicações que nós devemos, como corpo de Cristo, ter. Tudo que vocês estão fazendo, sejam em palavras, sejam em ações, faça em nome do Senhor. É em nome do Senhor. Não é por causa do pastor, não é por causa do irmão, não é por causa do cantor, não é por causa do que está operando o som, é por causa do Senhor. É por isso que nós estamos tão empenhados em ver a glória de Cristo frutificando no nosso meio. O texto de Colossenses é um desafio para nós, porque ele está nos chamando a refletir como uma igreja deve, em Cristo Jesus, passar a ter o amor e a vestimenta de Cristo como um padrão da sua própria conduta, da sua própria vida. E Paulo vai mostrar para nós, em Colossenses, que isso, de fato, é exatamente aquilo que Cristo está tensionando para as nossas vidas comunitárias. Deus não te plantou aqui à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. Você não está fazendo parte de uma comunidade porque você decidiu estar aqui. Deus, ele fez tudo o que estava diante da sua onisciência para trazê-lo aqui, para pertencer a este momento aqui, para participar dessa nova realidade da qual vocês estão trabalhando para frutificar o nome do Senhor. Veja como nós temos Paulo terminando a carta de Colossenses, aqui no capítulo de número 4, verso de número 17, a parte crucial da conclusão da sua carta. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Cumprindo bem a sua tarefa. Nós amadurecemos, meus irmãos, com vestes novas. Nós nos fortalecemos com o revestimento das bondades, da misericórdia, do perdão, da compaixão que Cristo nos concede. E nós vivemos para glorificar esse Deus. A igreja que lembra quem é em Cristo Jesus passa a se vestir do caráter de Cristo, mostrando Cristo em sua vida, demonstrando que Cristo é a razão do seu viver. E aqui eu quero concluir essa mensagem, concluir essa exposição com uma palavra de aplicação. Nós somos desafiados, à luz de Colossenses, a expressar o nosso verdadeiro louvor a Deus de forma comunitária.
Há um texto aqui, há uma palavra aqui em Colossenses 16, 3:16, que nós devemos em toda sabedoria louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Se revestir de compaixão, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, instruir e aconselhar uns aos outros, está seguindo todo o argumento que Paulo está desenvolvendo aqui no verso 16, com essa conclusão, esse termo, com gratidão no coração. Não é um peso amar o próximo, não é um peso viver como um homem e uma mulher de Deus. Isso é um privilégio para nós. É um privilégio que Deus nos dá. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu tenho dificuldades. Pastor, isso, pastor, aquilo. Nós sabemos. Nós sabemos que as lutas são reais. Nós sabemos dos desafios que enfrentamos. Mas Paulo quer que você se lembre do privilégio que Deus em Cristo te deu. Façam tudo isso com gratidão no coração, expressando a bondade do Senhor que o salvou, porque vocês verdadeiramente morreram e ressuscitaram com Cristo. Vocês verdadeiramente morreram e ressuscitaram com Cristo. Esse ato, esse poder, essa condição é um privilégio para nós que somos salvos. Amar o próximo, se revestir de bondade, de compaixão, viver o Evangelho, trabalhar para que a comunidade seja madura em Cristo, é o privilégio que Deus nos dá, por chamá-lo de Pai. Que nós sejamos encorajados a lembrar dessa verdade, para a glória do nome dEle. Senhor, muito obrigado por esse momento de louvor, instrução, de se deparar com a Tua Palavra. Que a glória do Teu nome seja abundante em nossa vida, nessa comunidade. Eu rogo, Senhor, em Cristo Jesus, para que o Senhor fortaleça a mão dos meus irmãos e os ajude com graça e dê a eles, ó Deus, toda essa armadura em Cristo, para que se revistam com todas essas características de Colossenses 3, para que suportem e perdoem, para que sejam amáveis, para que sejam homens e mulheres que representam a Cristo Jesus, que o salvou, para a glória do Teu nome. Floresça, Senhor, o Evangelho cada dia neste lugar. Traga, Senhor, as Tuas bênçãos sobre essa comunidade, para que o Teu nome seja conhecido nesse local. Para que as pessoas ao redor vejam Cristo Jesus reinando aqui como o Senhor tem feito todos esses anos. Rogamos por isso, Pai, no nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, o nosso culto caminha para o fim. As duas perguntas. Acreditamos que a palavra de Deus é eficaz? Posso ter um amém? Amém. Acabamos de ouvir a voz de Deus? Amém? Então eu termino, aliás eu comecei com o primeiro versículo e termino com o último. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que este seja o desafio para esta semana, irmãos. O nosso culto chegou então ao fim. São 11h30. A escola bíblica dominical vai começar ao meio-dia. Ok? Portanto, temos uma pausa de meia hora para mudar aqui a organização da igreja. Vai haver um coffee break com coffee lá atrás e com break também. Portanto, meia horinha para conversarmos e fiquem, quem sentir, quem tiver disponibilidade, fique para a escola bíblica dominical. Até já.